Olá, casais, tudo bem com vocês? Eu sou Eliane do Aldo. Eu sou o Aldo da Eliane. Nós gostaríamos de dar as boas-vindas a vocês ao nosso canal Casais à Mesa. E hoje nós iremos iniciar o primeiro episódio da série Uma Só Carne. Isso aí, sejam muito bem-vindos. No vídeo de introdução você ouviu nós falarmos por que nós vamos explorar esse assunto que parece que é tão simples, mas ele tem uma profundidade tremenda na visão e naquilo que Deus tem como propósito para o seu casamento, para o nosso casamento. Então o texto que nós vamos iniciar para esse primeiro vídeo está em Gênesis 2,18, é o mesmo que nós utilizamos no primeiro vídeo da introdução, que diz assim: o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Nós já falamos que Deus tinha criado o mundo numa plenitude, onde Adão não haveria de sentir falta de nada. Mas a primeira referência que Deus dá para Adão, após fazer dias e dias, onde o próprio Deus visitava Adão no final do dia, como diz a palavra, ele via que Adão não estava na plenitude, ele estava totalmente feliz, mesmo não tendo falta de nada. Então Deus determina ali, não é bom que o homem ficasse só, ele permanecesse só. Ele entendia que ali o homem precisava de uma igual para que ele pudesse ser completado. Isso é muito importante, que nós temos que entender que a unidade entre homem e mulher é uma necessidade e que essa necessidade, ela se completarem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, é um projeto divino. Então nós precisamos aqui definir que tanto eu quanto Eliane, nós precisamos ser uma só carne no corpo, na alma e no espírito. Não adianta nada nós sermos plenos somente numa área e nas outras não. Então nós precisamos estabelecer isso como um propósito, para que nossa convivência, para que o nosso casamento, ele realmente possa funcionar dessa maneira, segundo a visão do Senhor. O casamento, ele não deve ser visto como uma solução emocional. E isso nós temos visto muito, não é, Eliane? Exatamente. Tem pessoas que se relacionam, entram num casamento entendendo que elas vão ser felizes com a outra pessoa. E, na verdade, ela tem que entrar nesse casamento para fazer a outra pessoa feliz e ter esse entendimento que ela também vai ser feliz. Quando nós olhamos para a palavra, o casamento é uma resposta. Uma resposta ao quê? A um projeto que Deus nos deu ao homem e à mulher, para que pudesse ser cumprido, mas esse cumprimento dessa promessa, desse propósito, ele não pode ser feito o quê? Sozinho, ou sozinha, ele precisa dos dois. Por isso que quando você entra num casamento, você está dentro de um casamento, existe um propósito que deve ser cumprido por ambos, tanto quanto o homem, quanto a mulher. E muitas vezes, porque eles entram por motivos errados dentro do casamento, eles não se tornam uma só carne, porque muitas vezes eu quero defender aqui a minha individualidade, a Eliane quer cumprir a necessidade dela, e aí nunca nós vamos viver plenamente aquilo que nós chamamos de cumprir o propósito de Deus. Nós do Casais à Mesa costumamos a dizer que viver só é possível, bom jamais. Ou seja, você viver sozinho é possível, mas que é bom, isso é jamais. Por quê? Porque nós somos pessoas relacionais, ou seja, todo o tempo nós estamos nos relacionando, seja pessoalmente, impessoalmente, nas redes sociais, no trabalho, na família, todo o tempo nós precisamos interagir com as pessoas, né? No dia a dia. Então, nós entendemos que dentro do casamento, esse relacionamento é aquele que é mais pleno. Por quê? Aqui nós nos relacionamos de maneira no corpo, na alma e no espírito. Em alguns lugares você vai se relacionar talvez somente pelo corpo, alguns somente pelo emocional, e aqui não, aqui nós estamos cumprindo um propósito onde o homem e a mulher cumprem isso de maneira plena, no homem e na mulher. É interessante falar que só no casamento, eu costumo falar que só no casamento não há individualidade, não tem como você viver individual, né, amor? Exatamente. Isso na teoria é muito bonito, né? Mas quando nós olhamos para nós como seres humanos, que somos diferentes, que pensamos diferentes, que nós temos histórias diferentes, isso é o quê? Desafiador, muito desafiador, não é? Nós estamos há 27, esse ano vamos completar de casamento 24 anos, não é? Nós estamos juntos, então vamos para 28 anos juntos, né? E isso para nós sempre é um desafio, por mais que nós já estamos nos acostumados um com o outro, né? Nós nos conhecemos, mas ainda é desafiador, porque eu tenho as minhas vontades, isso não é ruim, e a Eliane também. Entenda que um casal ter ponto de vista diferente, entendimentos diferentes, vontades diferentes, não é problema. Isso faz parte, só a gente acredita que é até saudável, não é, Eliane? Sim. É muito saudável.
O problema é quando essas diferenças elas se tornam brigas, elas se tornam dificuldades para um relacionamento. Isso prova que o relacionamento talvez ele não seja maduro o suficiente para viver o quê? Uma só carne. Quando um homem, quando uma mulher no casamento, ele tenta defender a sua individualidade, eles nunca vão se tornar uma só carne. Por isso, nós temos uma pergunta para você, casal, né? Uma pergunta para a gente terminar esse primeiro capítulo sobre uma só carne. Agora que vocês entenderam sobre o conceito de viver como uma só carne, vocês têm vivido dessa forma? Como que está o relacionamento de vocês? Isso é muito importante porque, mais do que a teoria, você precisa ter a prática. Um casamento onde se determina viver uma só carne, que nós temos isso na plenitude, quando nós fizemos lá as juras de amor no altar, dizendo que nós iríamos viver na alegria, na tristeza, né? Na doença e na saúde, tudo isso, na teoria, ele é lindo. Mas o que se prova mesmo no casamento como uma só carne é na ação. Então nós queremos incentivar através dessa pergunta da Eliane, não que você fique chateado com essa pergunta, pelo contrário, que você possa analisar, olhar o teu casamento, conversar sobre ele, e que você possa realmente colocar em prática um casamento que seja uma só carne, onde vocês vão viver aquilo que Deus tem planejado para o teu casamento, a plenitude, a alegria, a prosperidade, daquilo que talvez vocês não tenham alcançado no teu casamento hoje, por não estarem vivendo como uma só carne, tá bom? Para isso, nós queremos que você faça o seguinte, que você possa curtir, compartilhar, comentar sobre esse assunto aqui no nosso canal, e para que esse vídeo possa chegar a mais famílias e a mais pessoas. Isso aí, nós estamos nas redes sociais também, você pode falar comigo, pode falar com a Eliane, nós esperamos você no nosso próximo episódio sobre uma só carne, né? Serão 4 episódios que nós vamos estar falando sobre esse assunto, esse foi o primeiro, e nós esperamos que você tenha aprendido bastante conosco. Um abraço. Um abraço.